Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 10 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino várias estratégias que fazem você passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é limite de duas variáveis. É isso mesmo que você ouviu. Existe limite com x e y. Normalmente, quem começa lá no cálculo estuda apenas o limite como uma variável só, Limite quando x tende ao número e a função só tem x, não tem x e y. Mas, na medida que você vai avançando na faculdade, tem o cálculo 2, tem o cálculo 3, então vai ficando mais divertido, tá? O foco dessa live é o limite de duas variáveis. Mas fica tranquilo, porque se você nunca viu essa matéria na vida, tá? Vamos supor que você não saiba nem o limite de uma variável. Você vai conseguir entender essa aula. Então fica aqui comigo, porque isso aqui vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Vou começar aqui explicando o que é limite de duas variáveis. Bom, limite, a notação você escreve LIM, É uma abreviação de limites. E sempre que a gente fala de limites, tem que existir uma função. Nesse caso, é uma função de x e y. Ou seja, pode aparecer dentro do limite um seno de x mais y, pode aparecer, sei lá, e elevado a xy, qualquer coisa que tenha x e y. Isso é uma função de duas variáveis, Uma função, o gráfico dessa função é tridimensional. Beleza. Existem duas formas para você representar esse limite. Você escreve x tendendo a um número e o y tendendo a um outro número, do jeito que eu escrevi aqui. E a segunda forma você escreve xy tendendo a A e B. Então, nesse caso, o x tende a A. Deixa eu manter a mesma cor aqui. O x tende a A e o y tende a B. Então, já vai acostumando com essas duas notações. As letras A e B representam números. Então, o A, por exemplo, pode ser o número 1 e o B pode ser menos 3. O x tende a 1 e o y tende a menos 3. Então, nessa segunda notação, o x e y tenderia a 1 e menos 3. Beleza? Essa é a notação, bem simples. E agora eu vou colocar exemplos numéricos aqui, Porque quando eu coloco o exemplo geral, muita gente fica em dúvida, tá? Eu conheço vocês. Quando coloca fórmula com letra, muita gente não entende o que está acontecendo. Então eu vou deixar aqui 4 exemplos, só para vocês entenderem a estrutura, tá? Lembrando que limite de duas variáveis é importante para você passar em cálculo de primeira. Essa matéria é muito importante porque cai nas provas. É um assunto comum. Então, olha esse primeiro limite aqui. O x tende a 1 e o y tende a 1. E a função é uma função de duas variáveis, porque tem x e y. Nesse caso, é uma função racional, Porque é uma fração. E a gente poderia escrevê-la também nesse formato aqui, xy tendendo a 1 e 1. Tem essas duas formas de representar o limite. E é bom você conhecer essas duas formas, porque pode cair qualquer uma das duas na prova. Então, às vezes, cai essa notação aqui e você confunde o x com o y. Pronto, não vai conseguir passar em cálculo de primeira só por causa desse detalhe. Então, cuidado com esse conceito, tá? O segundo exemplo, o x e y tende a 1 e menos 4. Olha só, no segundo tende a 2 e menos 4. Depois, o x e y o x tende a 0 e o y tende a 1. Então, perceba que o x vai tender um número e o y também vai tender a um outro número. E a função que está aqui dentro, ela pode ser qualquer função de x. Nesse caso, eu coloquei 4 limites com funções racionais, funções que envolvem frações. Então, o foco dessa aula vai ser na resolução desses 4 limites. Tá bom? O principal problema aqui é que quando você tenta resolver o limite, ou seja, quando você substitui o x, nesse caso aqui, se você substituir o x por 1 e o y por 1, vai dar 0 sobre 0. Se você substituir, dá 0 sobre 0. E isso é indeterminado. Quando você cai numa indeterminação,
você não consegue resolver. Só que você não pode deixar a resposta assim, né? Indeterminado não é resposta. Indeterminado significa que você não consegue resolver por substituição. Mas existem várias técnicas para você fugir da indeterminação e resolver o limite. Então fica aqui até o final, porque eu vou resolver passo a passo com vocês cada um desses 4 limites. Ok? E mesmo que você nunca tenha estudado limite na sua vida, você vai entender essa aula, tá? Porque eu vou explicar passo a passo, vou passar os pré-requisitos. E para você passar em cálculo de primeira, é importante esse conteúdo, tá? Se você não está no cálculo 2, se você nunca viu o limite de 2 variáveis, assiste a aula mesmo assim, porque quando você chegar nessa matéria, você vai conseguir entender com mais facilidade. Ok? Então vamos lá. O que não é limite de 2 variáveis? Bom, existe limite de 3 variáveis, de 4, de infinitas variáveis, tá? Normalmente a gente estuda o limite de 1 e 2. Só que quando a gente aprofunda mais no cálculo, tem limite de n variáveis. Então, um exemplo aqui é o limite quando você tem x, y e z. E a função também tem x, y e z. Isso é uma função de 3 variáveis. Um outro exemplo, né? X, y e z tendendo a 0, 0, 2. E a função é uma função de x, y e z. Então, eu coloquei um exemplo numérico de um limite de 3 variáveis. Claro que o limite de 3 variáveis não é o limite de 2, né? E mais um exemplo que não é um limite de 2 variáveis. É o limite de uma variável. Isso aqui é clássico. Aí a gente estuda lá no cálculo 1. A gente tem apenas o x tendendo a um número. Beleza? A função aqui dentro é apenas x. Agora, presta atenção. A principal diferença entre o limite de uma variável e de duas é a prova da existência. Para você provar que o limite de uma variável existe, é só você fazer a direita e a esquerda. Por quê? Você tem o x tendendo a 10. Então imagina o eixo x. O 10 está aqui. Você vai verificar simplesmente a direita e a esquerda do 10. Se a direita e a esquerda der o mesmo valor, o limite existe. É assim que você prova a existência do limite de uma variável. E se você quer passar em cálculo de primeira, se eu fosse você, eu revisava essa matéria, tá? Porque isso aqui cai direto. Agora, quando nós temos o limite de 2 variáveis, então, por exemplo, o x e o y tendem a, sei lá, 1 e 2. Aí, para você provar que o limite existe, é mais divertido, tá? Por exemplo, como a gente tem x e y, não é só olhar para o eixo x. Você está no plano cartesiano. O ponto 1, 2, ele está mais ou menos aqui. Esse é o ponto 1, 2. Aí, quantos caminhos possíveis a gente tem? Quando a gente tinha só o x, a única possibilidade era ou você vai pela direita, né? Ou você chega pela direita, ou pela esquerda, porque você está numa linha reta. Imagina que você está em cima aqui desse 10. Isso é uma estrada, tá? E você está aqui em cima do 10. Finge que é uma estrada reta. Só pode estar à direita ou à esquerda, não tem outra possibilidade. Entendeu? Então, no limite de uma variável, existem 2 possíveis caminhos. E se esses 2 caminhos derem o mesmo valor, você prova a existência do limite. Agora, o limite de 2 variáveis é diferente, porque você está numa região. Não é simplesmente direita e esquerda. Tá? Você pode fazer também de cima para baixo, de baixo para cima, na diagonal, né? Ou seja, você pode ver que existem infinitos caminhos. Para você provar que o limite de 2 variáveis existe, você tem que provar que todos os infinitos caminhos que passam por aquele ponto resultam no mesmo valor. E isso é divertido, tá? Não é o foco dessa live de hoje, mas fica esse problema aí para vocês. Eu quero deixar claro a diferença entre o limite de uma variável e o limite de 2. Ok? Esse negócio de provar que o limite de 2 variáveis existe é um exercício mais avançado e a chance disso cair numa prova é mais baixa, tá? A não ser que talvez você esteja fazendo matemática, então você pegou um professor que gosta de aprofundar mais, aí pode cair isso.
mas isso aqui é um assunto mais raro de cair. Mas o limite de uma variável só, aí com certeza você tem que dominar esse conceito de provar que o limite existe. Então, para você passar em cálculo de primeira, cuidado com isso, tá? Sempre que a gente está falando de limite, pensa na condição de existência. A ideia é todos os infinitos caminhos que passam por aquele ponto têm que entender o mesmo valor. Próximo, por que eu estou passando isso? Por que eu estou explicando o limite de duas variáveis, né? Deixa eu colocar um exemplo aqui. O x tendendo a 1 e o y tendendo a 1 de uma função de duas variáveis, uma função de x e y. Lembrando que essas letras podem mudar, tá, pessoal? Em vez de ser x e y, poderia ser, sei lá, m e n. E aqui a gente tem só funções de m e n, por exemplo. Entendeu? Nem sempre vai ser só x e y. Por que eu estou passando isso? Primeiro, porque esse assunto é muito comum em prova. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você dominar a resolução desse tipo de exercício. Ok? E é uma matéria que os alunos travam demais. Já recebi vários alunos que estavam tentando passar em cálculo de primeira e não conseguiram resolver esse tipo de limite aqui. O principal problema é, quando você substitui nesse limite, dá 0 sobre 0. Quando isso acontece, você tem duas opções. Ou você, na verdade você tem três opções, tá? Ou você manipula o limite, você manipula, corta a indeterminação e depois resolve. Ou você prova que o limite não existe. Aí você tem que fazer vários caminhos e encontrar um caminho diferente do outro. Você prova que ele não existe. Aí tem o tipo mais difícil, que é provar que ele existe. Porque para provar que ele existe, não basta pegar dois caminhos iguais ou três caminhos iguais. Você tem que pegar todos os infinitos caminhos e provar que todos os infinitos caminhos chegam no mesmo valor. Então, esse aqui é o nível mais avançado. É o mais difícil. Na aula de hoje, a gente vai focar nesse tipo de limite aqui, ó. No limite em que você manipula para cortar a indeterminação. Então, o limite vai dar 0 sobre 0. A gente vai manipular, ou seja, vamos escrever o limite de uma outra forma e não vai dar 0 sobre 0 mais. Aí vai ser mais simples de resolver. Mas lembre-se que existem outros tipos, ok? Não vou passar todos os tipos nessa aula, senão vira aquela aula de faculdade que a gente passa tudo corrido, tudo rápido demais e ninguém entende nada. Então, eu sempre vou escolher um tema específico e vou aprofundar nele. Eu acho que nessa sequência o aluno consegue absorver mais a matéria e você vai passar em cálculo de primeira com mais facilidade, ok? Maiores dificuldades. Quais são as maiores dificuldades? Primeiro item, olha só. Demoro muito para resolver. Né? Quem nunca, né? Pegou uma prova e ficou lá 70% da prova na questão 1. Gente, pelo amor de Deus, imagina a prova tem 10 questões e você fica 70% da questão 1. Muito aluno trava na questão 1 porque às vezes não consegue fazer, então demora muito para fazer. O principal motivo, deixa eu pensar em alguns argumentos aqui. O principal motivo é usar a fórmula de Bhaskara. Tá? A maioria dos exercícios de cálculo, a gente tem que usar, a gente tem que resolver uma equação do segundo grau, ou então fatorar, né, um trinômio do segundo grau, e muita gente usa a fórmula de Bhaskara. Muitas vezes a gente tem que, no mesmo exercício, você usa a fórmula de Bhaskara, sei lá, 3, 4 vezes. Então, dependendo do exercício, se você usar aquela fórmula tradicional de Bhaskara, de calcular o delta e tal, você vai demorar aí, sei lá, uns 3 a 5 minutos. Com chance de errar, né? Porque é muita continha que você tem que fazer. Agora, se existem outros métodos mais eficientes que a fórmula de Bhaskara, tá? Tem vários outros. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer uma live aprofundando
em um desses métodos alternativos para a fórmula de Bhaskara, ok? Então, o que eu estou falando é o seguinte, existem métodos mais eficientes que a fórmula de Bhaskara. Então, se você aprende esses métodos mais eficientes, você vai resolver mais rápido, ok? E isso pode ser aplicado a várias técnicas. Por exemplo, o quadro de sinais. Sabe, estudar o sinal de uma função também é muito comum. E o quadro de sinais dá muito trabalho. É o jeito convencional. Gente, eu diria que 80% daqueles métodos convencionais que você aprende no livro, que você aprende na faculdade, no colégio, existem métodos mais eficientes. Então, minha dica é pesquisa, tenta descobrir formas mais otimizadas de resolver a questão. Eu te garanto que sempre tem um jeitinho mais fácil de chegar na resposta. Beleza. E a principal maneira para você identificar formas mais eficientes de resolver é com padrões. Você tem que desenvolver a habilidade de identificar padrões. Então, não é só simplesmente fazer o exercício. Sabe? Você tem lá a questão 1, 2 e 3. Você tem que fazer a questão 1, 2 e 3 com o objetivo de identificar padrões. Sabe? É só um olhar diferente, assim. Você não vai só fazer por fazer, só para chegar na resposta. Tenta identificar semelhanças entre o exercício 1, 2 e o 3. Quando você começa a identificar padrões, você acaba criando métodos mais eficientes. Só que tem uma forma correta de fazer isso, né? Você não pode pegar exercícios aleatórios. A ideia é você pegar exercícios repetitivos para você começar a identificar padrões. Enfim, tem várias técnicas que você pode fazer para acelerar o seu estudo, né? Acelerar a forma que você resolve a questão. Isso vai te ajudar demais. Afinal, uma prova de cálculo tem tempo para entregar. Mas agora que acabou a pandemia, a prova é presencial, né? Então você tem lá 1 ou 2 horas para entregar a prova. Às vezes você sabe matéria, estudou, mas demora muito para resolver. E conheço muito aluno que não conseguiu passar em cálculo de primeira porque não deu tempo de entregar a prova. Tá? Sabe fazer tudo, mas fez só 50% da prova. Então, cuidado com isso. Não é só estudar, né? Tem outras variáveis aqui. A segunda dificuldade é: eu não tenho tempo para estudar. Muita gente pensa, nosso cálculo é grande demais, eu tenho que ficar horas estudando. Mas isso não é verdade, não. Tá? Você não tem que ficar, sei lá, 10 horas todo dia estudando, virando noite estudando. Não precisa disso tudo. Por quê? O cálculo, a matéria é infinita, a matéria é gigante. Mas você tem que saber otimizar. Você tem que descobrir quais são as matérias que têm mais chance de cair e focar nelas. Tá bom? E, afinal, você não tem só cálculo na faculdade, né? Normalmente a gente pega, sei lá, 5 a 7 matérias em cada semestre. Eu, por exemplo, no meu primeiro semestre de engenharia civil, eu peguei, além do cálculo, eu peguei química, tinha estatística 1, tinha gestão ambiental, desenho técnico, fundamentos da engenharia, fundamentos de engenharia, eram 7. Cálculo 1, tá faltando uma. Programação. Programação. Olha só, eu peguei 7 matérias. Se você fica focando só no cálculo 1, você toma pau no resto. Não adianta nada. Então, muito cuidado. E muita gente também trabalha, né? Tem outro trabalho, então faz estágio. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: não ter tempo para estudar é uma dificuldade comum. Tá? O ideal é você tentar otimizar o seu estudo. Como? Treinando a habilidade de identificar padrões, tentando usar técnicas mais eficientes, usando a técnica de repetição, né, para você aprender mais rápido. Tem várias formas de fazer isso. E muito cuidado com essa palavra aqui, ó. Eu não tenho tempo, porque todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então, você não tem tempo para estudar,
mas você tem tempo para comer uma pizza, né, assistir um filme no Netflix. Normalmente, quando o aluno fala que não tem tempo, eu traduzo assim na minha cabeça como, ó, a minha prioridade não é estudar. A minha prioridade não é passar em cálculo de primeira. Entendeu? Fica só enrolando, enrolando e deixa para estudar na véspera da prova. Normalmente é assim. Então, para você passar em cálculo de primeira, fica essas 3 dicas, tá? Otimizar os estudos, treinar a habilidade de identificar padrões e procurar. Ou você descobre, ou então você pesquisa formas mais eficientes de resolver. Aquelas formas convencionais, por exemplo, integração por partes, estudar o sinal de uma função pelo quadro de sinais, forma de Bastro. Tem formas assim, que você resolve quase de cabeça, quase imediato. Então, sempre tem um jeitinho mais fácil de fazer. É só você dar uma pesquisada. Fechou? Então, bora começar com os pré-requisitos. Esses pré-requisitos aqui que eu vou te passar é tudo que você precisa saber para acompanhar a aula de hoje. Então, eu não vou pular passos, tá bom? O meu objetivo aqui não é passar a aula correndo. O meu objetivo é fazer com que cada aluno que acompanhar essa aula, né, do início até o final, eu quero que cada aluno consiga fazer aqueles 4 limites que eu passei, ok? E não importa se você nunca viu essa matéria na vida, seguindo esse passo a passo aqui, você vai entender. Olha só, primeiro pré-requisito. Um limite de uma variável que você já sabe identificar, né, foi o primeiro tópico dessa aula. Como que você resolve? Você vai simplesmente calcular a imagem da função. Ou seja, em outras palavras, você vai substituir o x por a e vai substituir o y por b e resolver o exercício. Muitas vezes você pode até colocar esse valor na calculadora, tá? 80% das faculdades deixam usar a calculadora. A parte numérica, a expressão numérica, você não precisa ficar perdendo tempo fazendo conta. Isso a gente ganha alguns segundos, mas não ajuda tanto assim não, tá? Então, para resolver um limite de 2 variáveis, é só substituir. Substituir o x pela tendência do x, substituir o y pela tendência do y. Agora, o problema é quando dá 0 sobre 0. 0 sobre 0, né, a gente não consegue resolver. Mas, se, por exemplo, você substituir e der 10, acabou, é o resultado. Se você substituir e deu 15, acabou. Você precisa fazer conta, você precisa provar que ele existe. É o limite mais fácil que tem. É quando você substitui e a resposta é um número. Tá? E esse limite cai na prova, tá, gente? E é um assunto comum em prova também. Normalmente os professores passam isso aqui só para ninguém zerar a prova, né? Porque esse é o mais fácil. Às vezes a função aqui ela é difícil, parece ln tangente, parecem umas coisas complexas, mas quando você substitui, dá 2. Acabou, você não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. É só substituir. Então, para você passar em cálculo de primeira, é importante você saber esse primeiro tipo de limite, tá bom? O segundo pré-requisito é colocar em evidência. Isso aqui eu acredito que todo mundo já conhece, né? Desde o ensino médio a gente já está acostumado com isso. Normalmente a gente coloca em evidência os fatores comuns com o menor grau. Então, se eu tenho x ao quadrado e x, o x, quando não tem nada, é x elevado a 1. Perceba que é como se fosse x vezes x mais x. Então, a gente tem um termo em comum, que é o próprio x. Aí a gente vai escrever isso de uma forma diferente. Você coloca o x em evidência e depois escreve x mais 1. Perceba que se você multiplicar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 1, x. Então, a gente não muda a função, a gente não muda a expressão. A gente simplesmente escreve ela de uma outra forma. É um dos tipos de manipulação. Essa propriedade aqui, né, chama propriedade distributiva da multiplicação. A colocar em evidência é exatamente o procedimento contrário. Quando você faz a propriedade distributiva, você expande. Quando você coloca em evidência, você fatora. É exatamente o contrário. Isso pode ser aplicado não só com x, né? Pode ser aplicado com x e y. Pode ter números também, né, em comum. Então, nesse segundo exemplo, ele tem 3x mais xy. Nesse caso, só o x que está em evidência. Só o x está em evidência e vai sobrar o que lá dentro?
o 3 e o y. Então, coloco o x em evidência e mantenho 3 mais y. Se você está em dúvida, sempre confere. X vezes 3, 3x. X vezes y, xy. Como aqui é mais, você mantém um sinal de mais. Na dúvida, sempre confere. Tá? A lógica aqui, por trás, é o seguinte, olha só. Vê se faz sentido para vocês, hein? X ao quadrado mais x. Você vai multiplicar todo mundo por x e depois vai dividir por x. Eu posso fazer isso? Não posso? Por quê? X dividido por x é 1. A lógica é essa. Só que a gente já faz isso de cabeça. Então, eu vou multiplicar por x e dividir todo mundo que está lá dentro por x. X ao quadrado dividido por x é x. X dividido por x dá 1. Legal? Você multiplica e divide. Essa é a técnica por trás de colocar em evidência. Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é importante não só no cálculo de limites, mas no cálculo inteiro. Tá? Essa estratégia aqui é muito usada. Mais um último exemplo. Dessa vez tem mais termos em evidência. Olha só. A gente tem o x em comum. A gente tem também o y em comum. E temos ainda o 2 em comum. Porque 4 é 2 vezes 2. Olha só. Eu vou escrever de novo aqui em cima. Só que de uma forma mais didática. Eu tenho 4xy mais x ao quadrado y. Eu posso escrever assim, ó. É 2 vezes 2 vezes x vezes y, mais 2 vezes x vezes y. Quais são os fatores comuns? O 2, o x e o y. Então, a gente coloca o 2xy em evidência. E o que sobra? Sobra o 2 e sobra um x. Então, fica 2 mais x. Legal? Na dúvida, confere. 2xy vezes 2, claro que vai dar 4xy. 2xy vezes x é 2x ao quadrado y. Na dúvida, sempre confere. Então, a gente vai usar muito essa técnica nessa aula de hoje, tá? O pré-requisito 3 é uma outra forma de colocar em evidência. É como se você colocasse em evidência 2 vezes em sequência. Chama agrupamento. Olha só. X ao cubo mais x ao quadrado y menos x ao quadrado y menos xy ao quadrado. Parece uma bagunça. O que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou trocar esse termo com esse. Como isso aqui está somando e subtraindo, a ordem não importa. Você pode trocar todo mundo de lugar. Tá bom? É tipo assim, ó. Se você tem 3 mais 5, é a mesma coisa que 5 mais 3. X mais y é a mesma coisa que x. É a mesma coisa que y mais x. Então eu posso trocar. Dessa primeira linha para a segunda linha, foi só isso que eu fiz. Eu troquei a parte amarela pela parte cinza. Ok? Aí a gente chega nessa segunda parte aqui. Por que eu fiz isso? Porque quando você troca, dá para colocar o x ao quadrado em evidência aqui, nessa parte azul. E nessa parte aqui, dá para colocar xy em evidência. Quando você faz isso, ó, x ao quadrado em evidência, xy em evidência, vai sobrar x menos y e x menos y. Essa é a grande sacada. Quando sobra o mesmo valor, você pode colocar ele em evidência de novo. Essa é a técnica do agrupamento. Como você tem x menos y dos dois lados da soma, o fator x menos y é um termo em comum. Então vai ficar x menos y, que multiplica x ao quadrado mais xy. Na dúvida, multiplica de volta. Olha só, a gente tem x ao quadrado mais xy vezes x menos y. Eu posso multiplicar x menos y vezes x ao quadrado, depois x menos y vezes xy. A gente chega exatamente na equação anterior. Então é como se você colocasse em evidência 2 vezes em sequência. Beleza? Essa é a técnica do agrupamento e essa técnica é muito importante no cálculo, tá? Para você passar em cálculo de primeira,
é importante você entender esse conceito aqui. E a gente vai resolver nessa aula 4 limites. E nesses 4 limites, se você substituir, lembra do primeiro pré-requisito? Se você substituir o x por 1 e o y por 1, vai dar 0 sobre 0. Eu não vou verificar isso aqui com vocês para a gente ganhar tempo. Tá? Mas a lógica é só você substituir mesmo. Aonde tem x, nesse caso aqui, ó, o x tende a 1 e o y tende a menos 4. Aonde tem x você põe 1, aonde tem y você põe menos 4. Entendeu? Você vai fazer esse cálculo numérico. E nesses 4 exercícios está dando 0 sobre 0. Então a gente não consegue resolver apenas por substituição. A gente tem que manipular nesses 4 casos. A gente vai usar as técnicas de evidência e agrupamento para manipular. E quando você manipula, você vai perceber que a gente vai cortar o termo que está dando 0 sobre 0. Aí a resolução fica bem simples. Então, fica aqui comigo, porque mesmo se você mesmo que você nunca viu essa matéria na vida, você vai conseguir fazer esses 4 exercícios, tá? Fica aqui até o final. Primeiro exemplo, eu tenho limite quando x e y tendem a 1 em 1, x ao cubo, xy ao quadrado, x ao quadrado y, menos y ao cubo, dividido por x menos y. Primeira coisa que você faz, verifica se vai dar 0 sobre 0. Porque se não der 0 sobre 0, não é por manipulação. Não adianta ficar manipulando, tá? Vamos lá. X ao cubo, 1 ao cubo. Xy ao quadrado, 1 vezes 1 ao quadrado. X ao quadrado y, 1 ao quadrado vezes 1, menos y ao cubo, 1 ao cubo. E embaixo fica 1 menos 1. Então, você pode colocar esse valor na calculadora ou fazer a conta na mão. Isso vai dar 0 sobre 0, tá bom? Vai zerar em cima, vai zerar embaixo. Isso vai acontecer em todos os exemplos que eu trouxe aqui. Beleza. Muita gente faz isso aqui, ó. Ah, deu 0 sobre 0, é indeterminado, aí acaba o exercício aqui. Só que se você fizer isso, você não vai passar em cálculo de primeira, porque o seu professor vai te dar 0 na questão. Indeterminado não é resposta. É diferente você falar que o limite não existe. Não existe é resposta, tá tudo bem? Não existe, você vai lá, prova que não existe, tá tudo bem? Agora, indeterminado, não. Indeterminado é tipo assim, não dá para fazer usando esse jeito aqui. Mas tem outras técnicas para você resolver. Então, muito cuidado com isso. Indeterminado não é resposta para limite, tá bom? Então, presta atenção. Esquece de limite. Eu vou pegar só a função que está lá dentro e vou reescrever ela de outra forma. Vamos lá. Copiei tudo de novo, tá? Só copiei e colei aqui. Aí, perceba essa parte que eu coloquei em amarelo. O que está amarelo e o que está em cinza, eu vou reescrever colocando elas próximas uma da outra, tá vendo? O x ao cubo menos x ao quadrado y, depois xy ao quadrado menos y ao cubo. Só troquei a ordem, tá? Depois, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência nessa primeira parte e o y ao quadrado em evidência na parte de cinza. E olha que incrível. Quando você faz isso, aparece x menos y dos dois lados. Ou seja, dá para pôr em evidência mais uma vez, usando aquela técnica de agrupamento. Então vai ficar x menos y, que multiplica x ao quadrado, mais y ao quadrado. A gente fatorou o numerador. Ou seja, transformamos o numerador num produto. A maior vantagem de fatorar é que quando você fatora, você consegue cortar o de cima com o de baixo. E olha que legal. Por que estava dando 0 sobre 0? Porque você tem x menos y em cima, x menos y embaixo. Só que agora a gente vai cortar. Quando você corta, sobra apenas x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, esse limite aqui era indeterminado. Não dava para fazer, dá 0 sobre 0. Só que a gente manipulou esse limite para x ao quadrado mais y ao quadrado.
E agora esse novo limite dá para resolver. Substitui o x por 1, substitui o y por 1. Vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Acabou o exercício. Tá? Então, para você passar em cálculo de primeira, vale a pena você pegar esse exercício aqui e refazer. Não fica só vendo e fazer, não. Tá bom? Matemática não é que nem, sei lá, história, geografia. Às vezes só de ler alguma coisa e resumir, você já consegue entender a matéria. Matemática é repetição, é prática. Então não adianta ficar só vendo a aula, tá bom? Tenta refazer. Bora fazer a questão 2. E repara que eu coloquei 4 exercícios aqui. Deixa eu voltar nesses 4 exercícios. Olha só. Eles são 4 exercícios semelhantes. São diferentes, mas semelhantes. Então, essa sequência é muito importante. Se você pega cada hora um exercício diferente, você não consegue identificar os padrões. Tá bom? Vamos fazer a questão número 2, então. Dessa vez, o x e y tende a 1 e menos 4. Mas você vai perceber que o jeito de resolver é muito parecido. Olha só. Como que a gente vai resolver esse limite? Aonde tem x, você vai escrever 1. Porque o x tende a 1. E aonde tem y, você vai substituir por menos 4. Então vai ficar 6 vezes 1 vezes menos 4, menos 2 vezes 1, menos 6 vezes o menos 4, mais 2, e embaixo, x menos 1. Eu não vou fazer essa conta com vocês, porque o meu objetivo aqui não é ficar revisando x menos 1 não, né? 1 menos 1. Quando você substitui, não pode sobrar a letra, né? Todas as letras vão virar números. Se você substituir aqui, vai dar 0 sobre 0. Não vou fazer essa conta com vocês para a gente ganhar um pouco de tempo, tá bom? Aí perceba que o procedimento é o mesmo. Eu vou escrever 6xy perto do 6y e o 2x perto do 2. Foi isso que eu fiz daqui para cá. Deixa eu fazer a mesma cor aqui para ficar mais fácil de ver. Beleza? Pronto. Nessa parte em amarelo, eu vou colocar o 6 e o y em evidência. Aí vai sobrar x menos 1. Na segunda parte, eu vou colocar o menos 2 em evidência. E vai sobrar x menos 1 de novo. Essa é a grande sacada do exercício. Você tem que tentar manipular, né, colocar em evidência, para depois colocar em evidência de novo. Essa é a grande sacada do agrupamento. Você não pode colocar qualquer termo em evidência. Você tem que ir testando até você colocar em evidência, para depois colocar em evidência de novo. Tá? Então, agora a gente vai colocar o x menos y em evidência e vai sobrar, né, 6y menos 2. Beleza? Qual que é a grande vantagem disso? Em cima agora a gente tem um produto. E quando nós temos um produto, podemos cancelar o de cima com o de baixo. X menos 1 corta com x menos 1, sobra 6 menos y. Então esse limite aqui que estava dando problema, estava dando 0 sobre 0, quando você manipula, vira 6 menos y, que não vai dar indeterminado mais, né? Como que você resolve esse limite aqui? Aonde tem y, eu vou escrever menos 4. Então, 6 vezes menos 4, menos 24. Menos 24 menos 2, menos 26. Essa é a resposta do exercício. Legal? Perceba que a parte difícil, a parte trabalhosa desse exercício é a manipulação. A resolução do limite mesmo, né? É só substituir. Então, para você passar em cálculo de primeira, galera, esse exercício é importante demais. E perceba que a principal técnica que a gente usou aqui é evidência e agrupamento. Tá? Evidência e agrupamento é importante em limites de duas variáveis e também é usado em várias outras matérias de cálculo. Bora continuar. Exercício número 3. Perceba que é um limite diferente, mas segue o mesmo padrão de resolução. Então, mais uma vez, a gente tem um limite de duas variáveis. Aonde tem x, você vai escrever 2. Aonde tem y, você substitui por menos 4. Tá bom? Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes
menos 4. Menos xy, então 2 vezes menos 4. Mais 4x2. Então, mais 4 com 2 ao quadrado. Menos 4x, então 4 vezes 2. Tudo isso dividido por y mais 4, então menos 4 mais 4. É só substituir. Mas quando você resolve, isso aqui vai dar 0 sobre 0. Não vou fazer essa continha passo a passo com vocês, porque o objetivo dessa live não é revisar potenciação, multiplicação, subtração, tá? E muitos alunos, para ganhar tempo, pode colocar até na calculadora, né? Se a sua faculdade permitir usar a calculadora na prova. Então, vai zerar em cima e vai zerar embaixo. Aí, perceba que é um exercício muito semelhante com os dois exercícios que a gente fez, né? Eu vou pegar o que está lá dentro e copiar. Copiei e colei. Eu vou escrever essa parte em amarelo junto e a parte de cinza junto. Por quê? Porque quando você coloca em evidência, aparece um termo em comum. Nessa parte em amarelo, eu vou colocar o x ao quadrado em evidência, vai sobrar y mais 4. Na parte em cinza, eu coloco menos x em evidência e olha que incrível, aparece o y mais 4 de novo. Então, essa é a grande sacada. Você tem que colocar em evidência com o objetivo de colocar em evidência de novo. Quando isso acontece, você coloca o y mais 4 em evidência e vai sobrar x ao quadrado menos x. Ou seja, nós transformamos o numerador, que era uma soma de 4 parcelas, num produto. Legal? Qual é a maior vantagem disso? Quando você tem somas, você não pode cortar, por exemplo, esse 4 com esse 4. Quando é soma, você não pode cortar. Mas quando é multiplicação, aí sim, você pode cortar. Y mais 4 corta com Y mais 4 e vai sobrar x ao quadrado menos x. Perceba que esse termo que cortou é exatamente o que está zerando em cima e zerando embaixo. Então, agora que esse termo não existe mais, é só substituir. Nesse limite aqui, dá indeterminado. Mas, para resolver esse limite aqui, não vai ser indeterminado. Olha só. O x tende a 2 e o y tende a menos 4. Né? Nesse caso, não tem y. Não tem problema. Você vai substituir o x por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado menos 2. Que é 4 menos 2. Resposta desse limite é 2. Então, eu não quero que vocês simplesmente façam o exercício. Eu quero que vocês entendam um padrão. O exercício 3 é quase igual ao exercício 2, que é quase igual ao exercício 1. Então, quando você faz exercícios repetitivos, que usam a mesma técnica, você começa a pegar velocidade, você começa a identificar padrões, tá? Então, cuidado com a lista de exercícios que você vai fazer. Se você pega toda hora, pega um exercício diferente, você não consegue fixar a matéria. E para você passar em cálculo de primeira, velocidade, otimização é muito importante. Bora fazer o último? O último exercício. Parece que é a mesma coisa, né? É outro limite, mas parece que é o mesmo exercício. Então, a gente tem que ter paciência. Por mais que você já... Eu já entendi o padrão, já estou sabendo como é que funciona. Calma. Tem que ter paciência. Eu te garanto que se você fizer, sei lá, 10, 20 exercícios desse tipo aqui, você nunca mais erra. Entendeu? Então essa é a melhor forma de você fixar a matéria. Vamos lá. O x tende a 0, o y tende a 1. Então em qualquer limite você substitui, né? xy fica 0 vezes 1, menos x, menos 2y, mais 2, e embaixo y menos 1. Então 1 menos 1. Se você fizer a conta, vai dar 0 sobre 0. Então, de novo, é indeterminado, a gente tem que manipular. Aí aqui é o seguinte. Eu copiei o de cima e colei no de baixo. Aí perceba essa parte aqui em amarelo e essa parte em cinza. Dessa vez eu não preciso trocar a ordem, porque já está no formato certinho. Nessa parte em amarelo, eu vou colocar o x em evidência. E vai sobrar y menos 1. Na parte em preto, eu vou colocar o menos 2 em evidência. Ok? E vai sobrar y menos 1. A principal sacada aqui, pessoal, é
y menos 1 aparece duplicado, aparece nas duas evidências que a gente fez. Então a gente pode pôr em evidência de novo. Fica y menos 1 vezes x, y menos 1 com menos 2. Beleza? X menos 2. Na dúvida é só multiplicar. Y menos 1 vezes x, y menos 1 vezes menos 2. Então essa é a famosa técnica do agrupamento. Você coloca em evidência duas vezes. A gente transformou, né, pela quarta vez, a gente está transformando o numerador, que é uma soma, num produto. Quando você faz isso, você pode cortar o de cima com o de baixo, porque eles são iguais. Então vai sobrar simplesmente x menos 2. Esse limite não dava para resolver. Mas, com a manipulação, parece simplesmente x menos 2. Aonde tem x, a gente coloca 0. 0 menos 2 é igual a menos 2. Essa é a resposta do limite. Então, esse tipo de limite a gente resolve com agrupamento em evidência, e você só vai tentar colocar em evidência quando der 0 sobre 0, tá, pessoal? Sempre verifica antes. Porque se não der 0 sobre 0, você pode ficar a sua vida inteira tentando manipular e nunca vai dar certo, tá? Esse exercício é uma questão comum em prova, tá? Eu diria que, sei lá, 70% dos exercícios de limite que caem na prova de cálculo 2 é esse estilo aqui. Só que existem outros, tá? Existem vários outros padrões, vários outros tipos de limite. Tem, por exemplo, provar que ele não existe, provar que ele existe. Tem outras manipulações. Só que eu estou tentando aprofundar num tema específico. Então, fechou? Bora fazer um resumão de tudo que a gente viu nessa live? Essa live durou, nossa senhora, quase 50 minutos. Foi muita coisa, hein? Primeiro eu expliquei o que é um limite de duas variáveis, né, com exemplos numéricos. Depois expliquei o que não é. Mostrei que tem limite de 3 variáveis, tem limite de uma variável. Expliquei aquele conceito, como que você prova que o limite existe. Quando é uma variável só, tem só 2 caminhos. Se os 2 caminhos são iguais, o limite existe. Agora, quando é 2 variáveis, tem infinitos caminhos. Então, provar que o limite de 2 variáveis existe é um grande desafio. Porque não é só 2 caminhos, você tem infinitos caminhos. Imagina como que você prova que infinitos caminhos estão dando o mesmo valor. É um exercício mais avançado, mas é importante você entender esse conceito para você passar em cálculo de primeira. Por que eu passei isso? Porque é um exercício comum em prova e os alunos travam demais. Dei algumas dicas de estudo aqui para você estudar com mais velocidade, para você otimizar os seus estudos. E passei alguns pré-requisitos, te mostrei como você resolve um limite de 2 variáveis, como funciona a técnica de colocar em evidência, como que é a técnica de agrupamento, que é como se colocasse em evidência 2 vezes em sequência. E resolvemos 4 exercícios de limite de 2 variáveis. São 4 exercícios semelhantes. Tá? Então, para você passar em cálculo de primeira, tenta usar essa técnica. Não resolve. Exercício número 1, pega um limite lá. Exercício número 2, agora eu vou fazer derivada. Agora eu vou fazer, sei lá, função de segundo grau. Não, você tem que pegar exercícios semelhantes para fixar a matéria. Tá? Essa técnica vai te economizar muito tempo. Então, essa live foi muito boa. A gente viu vários conceitos aqui. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Tá? Foram quase 50 minutos de live, então... Você poderia estar fazendo qualquer coisa aí, vendo filme, saindo para jantar, e você ficou aqui quase 1 hora comigo. Pô, muito obrigado por ter ficado até aqui. Coloca aí nos comentários se você curtiu, se você quer que eu faça uma outra live com outro tópico, porque vai ter lives diárias nesse canal. Escreve aqui nos comentários, fala, eu tive dúvida nisso, então fala sobre limite, derivada, equações diferenciais, qualquer tema relacionado a cálculo e pré-cálculo, coloca aqui nos comentários, porque esse pode ser o assunto da próxima live. Beleza? Meu objetivo aqui é fazer qualquer aluno passar em cálculo de primeira. E para isso, eu estou com esse projeto de fazer live todo dia no meu canal. Só toma muito cuidado com isso aqui, pessoal. Essa aula foi bem legal, mas só ela
não é o suficiente para você passar em cálculo de primeira. Porque existem vários outros tipos. Você tem que provar que o limite existe, provar que ele não existe. Interpretação gráfica. Às vezes ele te dá gráficos e pede para você calcular o limite. Esse exercício aqui também, ó, 2 exercícios de limite e que você não consegue resolver por manipulação. Dá 0 sobre 0, mas você não consegue resolver por manipulação. É uma outra técnica para resolver. Tá? Eu não passei tudo na mesma aula, não foi por maldade. Tá? Porque eu gosto de aprofundar num tema específico para esse tema ficar claro para todo mundo. Se eu passo várias coisas ao mesmo tempo, fica superficial demais e quase ninguém entende. Né? Então, fica esses 2 desafios aqui para vocês, tá? Esses 2 limites. Se vocês quiserem que eu resolva esses 2 limites, então qualquer um desses 3 tópicos aqui, coloca nos comentários que pode ser o tema da próxima live. Fechou? Então é isso. Muito obrigado por participar até aqui e até a próxima.